O que você ganha aqui nesse país com juros não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Nesse cenário de risco geopolítico maior, isso abre oportunidades para países da América Latina, inclusive Brasil. Mas tem uma coisa importante, no cenário de queda de juros, bolsa melhora. E tem muita empresa barata. Sejam muito bem-vindos a mais episódios do Faria Lima Leite Show, o talk show do mercado financeiro. Esse é um programa da Monet, em parceria com a EQI Investimentos e apresentado por mim, Denis Miyabara, o Japão do mercado financeiro. E hoje estou com uma presença ilustre, Brasil. Consegui sequestrar ele rapidinho aqui no meio do processo. Tive ajuda, tive cúmplices e consegui trazer o Mansueto, que é ex-secretário do Tesouro e também economista-chefe do BTG Pactual, que é uma baita responsa, né, Mansueto? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Aqui, nossa senhora. Estar aqui com você. Para com isso. Até chorar, meu Deus do céu da terra. Que é muita emoção mesmo. Você é um cara muito representativo. Toda vez que você fala, muita gente importante do mercado para escutar. E nós que somos da plebe, obviamente, baixa a cabeça mais ainda, né? Então, como está a situação hoje aí do Brasilzão, nesse setor político geral, né? Passar um panorama do pessoal. Aparentemente está mais tranquilo agora, né, Mansueto? Os temores que estavam no começo ali dessa troca presidencial, aparentemente estão mais tranquilos. É essa a sensação mesmo que o mercado todo está hoje? É isso mesmo, é essa a sensação. No início do ano foi um início meio confuso, uma indefinição muito grande de como seria a inflação no resto do mundo, aumento de juros nos Estados Unidos, aumento de taxa de juros na Europa, e aqui sem a gente saber exatamente qual seria o plano fiscal do governo. Sim. Ao longo dos últimos 6, 7 meses, toda essa incerteza diminuiu, o governo apresentou seu plano fiscal, o ministro tem dado sinais que quer reduzir esse buraco das contas públicas. O cenário de inflação no Brasil e no resto do mundo melhorou. As taxas de juros nos Estados Unidos possivelmente não vão mais ter aumento. A taxa de juros do Banco Central. Na Europa, a mesma coisa também. Possivelmente o Banco Central Europeu parou já de subir a taxa de juros. Então a gente tem um ambiente um pouquinho mais confortável do que nós tínhamos no início do ano e com um fato muito relevante, que a inflação no Brasil tem diminuído nos últimos meses. A gente começou o ano com a inflação esperada para esse ano de mais ou menos aí acima de 6%. E agora o mercado estima uma inflação para esse ano aí abaixo de 5%, em torno de 4,6%, 4,8%, que é uma notícia muito boa. E melhor, a expectativa de inflação para 2024, 2025 e 2026 começar a cair a partir do final de junho, quando o Conselho Monetário Nacional definiu que a meta de inflação do Brasil não mudará. Isso foi muito legal, né? Isso foi muito importante, né? Eu acho que essa parte do Banco Central ter sido independente, agora obviamente vai ter essas danças das cadeiras, né? Pode mudar muita coisa ainda, mas de fato funcionou, né? Os juros altos por mais tempo e agora eles estão querendo, teoricamente, né? Você vai saber falar muito mais que eu, que vão cortar ali de repente 0,75. Qual que é a previsão lá do BTG para esse novo corte da taxa de juros? Se é que você acha que vai cortar? Então, o primeiro corte de juros nós acertamos, nós estávamos muito confiantes que o Banco Central ia começar esse ciclo de corte de juros, cortando 0,5, que foi o que aconteceu no início de agosto. Nós teremos agora mais uma reunião em setembro, depois uma reunião, mais 2 reuniões até o final do ano. Nós teremos 3 reuniões até o final do ano. Por enquanto, a gente espera que o Banco Central corte 0,5 em cada uma dessas reuniões. Pode acelerar para 0,75? Pode. O Banco Central escreveu na ata do cupom que ele pode eventualmente acelerar se a expectativa de inflação continuar caindo, se a inflação desse ano corrente melhorar ainda mais e se o mercado de trabalho ficar um pouquinho mais frouxo. O mercado de trabalho apertado, se a economia começar a crescer muito rápido, o mercado de trabalho apertado, não terá espaço para o Banco Central acelerar a queda de juros. A boa notícia é que a atividade não está forte. Então, possivelmente, uma dessas condições que o Banco Central colocou, de não ter atividade forte, que ele chama de hiato de produto, o país está crescendo muito abaixo do que poderia crescer. Se isso acontecer com queda de inflação, com queda da expectativa de inflação, talvez lá para o final do ano a gente possa ver um corte um pouco maior de 75. Um acelero, né? Porque de fato esse movimento agora está acontecendo, a gente vê que é um movimento saudável, né, Mansueto? Porque já estava na hora de cortar, né, a taxa de juros, que a inflação estava cedendo já, mas o Banco Central conseguiu prolongar um pouquinho mais, que foi importante também, que demonstrou que não ia fazer um movimento político só, né? Eu só queria entender agora, se você consegue explicar muito melhor que eu, qual a importância também da taxa de juros mais baixa para a economia do país?
Vamos lá. A médio e longo prazo, o que determina o crescimento de um país é o crescimento de produtividade. Mas a curto prazo, a taxa de juros é muito importante. Por quê? Porque a gente estava com a taxa de juros, que a gente chama de taxa de juros restritiva. Um custo de dinheiro muito caro, que o efeito disso é reduzir o consumo e investimento. Quando a gente olha para o curto prazo, ou seja, para 2024, se a gente tiver um ciclo de redução de juros um pouco mais rápido, significa que a gente vai para um 2024 com um crescimento da economia maior. Então, essa é a importância. A gente criar as condições para a inflação voltar para a meta, o governo conseguir cumprir parte do que ele vem prometendo, de reduzir rapidamente esse desequilíbrio fiscal. Esse ano, o próprio governo espera um déficit primário na casa de 100 a 130 bi. E o governo está prometendo que no próximo ano o déficit, que é a diferença entre receita e despesa, sem a conta de juros, déficit primário será zero. Para ser zero, o governo vai ter que aprovar algumas medidas aí, não são fáceis, são difíceis, mas pelo menos se o governo se aproximar de cumprir o que prometeu, isso vai ser muito importante. E claro, a desaceleração da inflação vai ser fundamental para o Banco Central ter mais confiança de reduzir juros. Os juros caindo significa oportunidades de investimento maiores, mais facilidade para as empresas levantarem dinheiro no mercado para começar novos projetos de investimento, e o juro caindo é crédito mais barato para todo mundo, o que também favorece muito, por exemplo, o setor imobiliário. Então, a curto prazo, queda de juros vai ser importante para a retomada da economia. Legal, incrível, porque isso de fato é um negócio que era muito esperado já pelo mercado, teve os fatores políticos, teve uma espera de repente por conta de fatores políticos também, mas graças a Deus agora também de fato desacelera, se tira o dinheiro parado, né, nas instituições e bota para a economia de novo, né? E essa reforma tributária que a gente está vendo aí, está batendo na porta todo dia, vai e volta, IVA, não sei o quê. Como está isso na sua visão, né? Falar do BTG, mas a visão do BTG é a sua visão também, né, do colegiado. Como está essa reforma? Vai de fato ajudar o Brasil? Porque todo mundo fala que vai ter a maior carga tributária. Mas já tem, né, Mansueto? Exatamente, Denis. O Brasil tem uma carga tributária de algo aí entre 33% a 34% do PIB. A carga tributária média dos países da América Latina é 23% do PIB. Ou seja, o Brasil tem uma carga tributária que é 10 pontos do PIB, R$1 trilhão acima da média da América Latina. Dito isso, a reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ali mais ou menos final de junho, que é a mudança do imposto indireto, é a junção do ISS com o ICMS e do PIS/COFINS com o IPI. Essa reforma tributária, ela tem o objetivo de simplificar as regras tributárias. O governo tem enfatizado que o objetivo não é aumentar a receita, não é aumentar a carga tributária. A reforma é para ser neutro, o governo nem vai ganhar e nem vai perder receita, mas o sistema tributário do Brasil vai ficar muito mais simples. Então é uma reforma importante. A implementação dela é muito gradual, porque a parte federal começará a ser implementada no início do próximo governo, e a junção dos tributos estaduais com os municipais, ICMS com ISS, será implementado num período de transição de 6 anos, que vai levar mais ou menos aí de 2027 a 2032. Então é uma reforma muito gradual, tá? E novamente, o objetivo é simplificação dessa primeira fase da reforma tributária. Então ela está sendo bem vista pelo mercado, né, de toda forma, porque se você simplifica, você melhora muito a eficiência. Está vendo o Tarcísio falar esses dias, ele falou que para São Paulo, por exemplo, vai ser lindo, maravilhoso. Obviamente ele falou 95% tá bom, então tem umas coisinhas ainda para ajeitar, né? Mas você acha que é possível isso passar no nosso Congresso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente nunca esteve tão perto de aprovar uma reforma tributária de imposto indireto. É claro que, uma vez aprovada nesse ano, o governo ainda terá que aprovar projetos de lei complementar detalhando pontos dessa reforma tributária. Mas o processo todo é muito gradual, vai ter tempo do governo fazer um ajuste fino para evitar qualquer grande problema e, novamente, a gente simplificar drasticamente toda essa legislação diferente que a gente tem de ISS e ICMS, uma legislação diferente em cada estado, vai tirar muito custo de todas as empresas do Brasil. Que legal, isso vai ser incrível para o Brasil, né? E uma outra coisa que a gente pode puxar no cenário internacional agora, o Warren Buffett escreveu uma carta recentemente falando que está preocupado agora com a inflação nos Estados Unidos também, de fato, todo mundo sabe isso, né? Mas aí o velho guru falou assim, ó, estive lá na casa dele, mas do lado de fora, não quis receber o japonesão. Acabei de chegar lá de Omaha, eu fui lá dar uma rodadinha, achei a casa dele, mas ele está preocupado com a inflação lá nos Estados Unidos, isso é meio óbvio, né? Ele está com muito caixa também agora.
E sempre tem aquela questão, né? Que os Estados Unidos dá um peidinho, aqui no Brasil a gente tem diarreia. Então, para o investidor, ele tem que olhar ainda a situação macro ainda, Estados Unidos principalmente? Tem. A gente tem uma boa notícia, é que os últimos dados, a partir de julho, os dados que saíram da economia americana, a grande maioria mostrou o que a gente chama um arrefecimento, uma desaceleração da inflação. Então, são coisas positivas, tá? Por outro lado, levar a inflação para 2% vai ser difícil. Alguns economistas americanos acham que a inflação nos Estados Unidos ficará flutuando entre 2% a 3%. Se esse cenário, de fato, se comprovar, significa que a taxa de juros americana possivelmente ficará em torno de 3%, 4%, num título de juros longo. Se a taxa de juros longa, que é a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, de um título de tesouro americano por 10 anos, se essa taxa de juros ficar acima de 4% ou muito acima de 4%, isso pode ter reflexo nas moedas de todos os países emergentes. Então a gente vai ter que monitorar Estados Unidos. Realmente, qualquer soluço dos Estados Unidos é uma tempestade, é uma gripe no resto do mundo. A gente vai ter que monitorar, mas pelo menos desde julho os dados são positivos de redução de inflação e eventualmente que o Fed não mais vai aumentar a taxa de juros. Sim, é porque essa informação foi até meio que desconversando um pouquinho como um todo, que o Warren Buffett ele não vinha falando dessa preocupação com inflação. De repente ele falou de inflação e aí começou a se falar muito do soft landing e tal, né? Que isso. Teoricamente até um ponto importante é que alguns meses, no primeiro semestre deste ano, muitos economistas, muitos analistas esperavam que houvesse uma recessão no terceiro ou no quarto trimestre nos Estados Unidos. Hoje isso não está no cenário de ninguém. Que legal. E é por isso também que, apesar do fato do Banco Central Americano não subir mais os juros, possivelmente não subir mais os juros, essa taxa de juros vai ficar no nível atual por um tempo maior. Possivelmente o Banco Central Americano só vai começar a cortar juros mais ou menos em meados do ano que vem, porque ele realmente tem que garantir que essa inflação vai voltar para a meta. Então, sem recessão, também significa que o juro vai ficar um pouquinho mais tempo lá em cima. Sim. Hoje, a taxa de juros americana está em torno de 5,5%. E aí, a gente sempre vê aquela velha expressão do safety quality, que o pessoal tira dinheiro dos emergentes, leva para os Estados Unidos. Agora, a gente também teve o rebaixamento também, né, do grau de risco dos Estados Unidos. O pessoal falou que é desnecessário, de repente um pouquinho é. Mas com esse stop, pode ter uma corrida de levar dinheiro para lá para poder aproveitar essa taxa mais alta nos Estados Unidos também, que a gente não viu ainda também, né, Mansueto? O pessoal sempre falou, vai vir, o pessoal vai levar os Estados Unidos taxar de juros alta, mas aconteceu tanta coisa no mundo, que acho que o pessoal até deu uma segurada, tirada no pé. Mas agora que fala, vou deixar aqui, é provável que aconteça esse fluxo ainda de dinheiro para os Estados Unidos? Então, depende. Se a gente tiver um cenário de economia mundial com desaceleração mais forte, um cenário de maior risco, tradicionalmente o investidor corre para o dólar, tá? Mas, assim, olhando isso desde o início do ano, não foi o que aconteceu, tá? Na verdade, ao longo do ano, várias moedas de países emergentes, inclusive o real, se valorizou frente ao dólar. Num período mais curto, desde julho, quando a taxa de juros americana, somente do título mais longo, aumentou, passou de 4%, e aí teve um certo, enfim, teve uma certa corrida para o dólar, mas não sei se isso é tendência, tá? Entendi. Então, para a gente ter um movimento muito forte de corrida para o dólar, a gente tem que entrar num cenário de risco mundial muito maior, de aversão ao risco. Quando o investidor está averso ao risco, está muito mais cauteloso, ele em geral corre para o dólar. Legal. Mas não é esse o cenário. Por enquanto não, né? Isso. Mesmo que você está falando com o Oliver Stunkel de manhã também, dessas questões também de mundo todo, geopolítica, aparentemente também está mais tranquilo, né? Eu sei que tem umas tensões, quem vive lá obviamente está sofrendo bastante ainda, mas Rússia, Ucrânia, China, Taiwan, também está mais tranquilo agora, Mansueto, na visão Então, está mais tranquilo do ponto de vista de efeito em mercado, tá? Então, quando começou a guerra de Rússia e Ucrânia, a gente teve um movimento muito forte de aumento de preço de algumas commodities, de preço de fertilizante e do petróleo. Não é o caso agora. Então, nos últimos meses, a gente teve um aumento do preço do barril de petróleo para acima de $80, mas não é 120 e 130 dólares, tá? Como foi no ano passado, quando teve início a guerra. Então, é um ambiente que, enfim, a guerra é terrível, mas é um ambiente que não está causando hoje o mesmo efeito em preço de commodities, como ocasionou no início da guerra, tá? E a relação China e Estados Unidos, embora a gente tenha hoje uma relação, eu diria, mais tensa entre China e Estados Unidos, na prática, os dois países continuam sendo grandes parceiros comerciais, porque é tão dependente essa relação que você simplesmente não consegue cortar. Então, a gente está falando exatamente isso. Ele falou do tal Chinese Wall e tudo mais, e essa
tal da desglobalização que está acontecendo, né? Os Estados Unidos está levando todo mundo para lá, tentando fazer a produção interna, mas esse movimento é muito demorado ainda para acontecer, né, Mansueto? Dessa inversão, dessa tal da desglobalização. E se por acaso houver, como que você enxerga que o Brasil hoje está se posicionando para isso? O Brasil ainda vai ficar dependente de outros países sempre? Vamos lá, um primeiro ponto é que eu não sei qual é a extensão dessa desglobalização, que vai ter algum movimento de trazer parte das cadeias de produção para perto do país de origem, isso sim, isso a gente já está vendo ali em investimentos do México, em decorrência dessa necessidade, dessa tentativa de aproximar partes da cadeia de produção dos Estados Unidos. Dito isso, eu acho que nesse momento é muito difícil alguém ter um prognóstico, ter uma visão muito clara de como será esse processo, porque não é fácil você transferir cadeia de produção de um país como a China para qualquer outro país asiático e mais ainda aqui para a América, para perto dos Estados Unidos. Mas dito isso, nesse cenário de risco geopolítico maior, que nós não tínhamos há 2, 4 anos atrás, isso abre oportunidades para países da América Latina, inclusive Brasil. Incrível. Então, mas assim, olha... Isso é bom, né? Que entra na fala do Paulo Guedes que a gente está fadado a dar certo mesmo, né? É bom, sim, mas a gente tem que mostrar, enfim, tem que mostrar com clareza de regras, com incentivos à inovação, com maior abertura para o resto do mundo, que essas empresas podem vir para cá. Então, assim, quais são as regras? Vai ter mudança tributária no Brasil? Exatamente, o investidor, quando ele toma a decisão do investimento, em especial em economia real, que é um investimento longo, um investimento de 20, 30 anos, ele quer ter certeza de marcos regulatórios, de regras tributárias. Então, é muito importante que isso fique mais claro para a gente, eventualmente, conseguir pegar parte dessa relocalização de cadeia de produção. Surreal esse movimento, né, que está acontecendo, porque, igual você falou, é tão longe, né? E ao mesmo tempo tem que ser perto, que é difícil imaginar os cenários possíveis. Quanto tempo vai demorar? Se vão conseguir? E pensando agora um pouquinho no futuro, né? A gente falou um pouco de passado e tudo mais. Para o investidor hoje na bolsa ou investimento em geral, o que o cara tem que olhar, Mansueto? Porque é pré-fixado, é bolsa, small caps. Vamos lá, um ponto importante, quer dizer, o Brasil tem alguns títulos que rendem um juro tão alto e protegido da inflação que é muito difícil alguém não carregar na sua carteira algum desses títulos. Sim. A gente tem, enfim, papéis incentivados que pagam um juro real de 6 ou mais por cento, 6, 6,5% até 7%, ou até mais, acima da inflação, que você nem paga imposto de renda, que são títulos incentivados. É um cenário que muita gente migrou para esses títulos. Se você acha que a inflação no Brasil vai ter uma queda até mais rápido do que o que está estimado pelo mercado, um aposta em título pré-fixado também é bom. Mas tem uma coisa importante, no cenário de queda de juros, bolsa melhora. E tem muita empresa barata. Então, a gente vai entrar num cenário que a decisão de investimento vai ficar mais difícil, mas do ponto de vista positivo. Porque você vai ter renda fixa e renda variável. Exato. Então, assim, você vai ter boas oportunidades. Na Bolsa de Valores, obviamente, né? E também na renda fixa. Esses dias, por exemplo, o BTG Stonecra foi recorde de captação. Exatamente. Porque, se não me engano, acho que era IPCA mais 8, alguma coisa assim. Tinha vários papéis. Tinha um pré-fixado de 13, mas né? Foi uma emissão, no início de julho, de 3 bilhões e meio de reais. Foi a maior emissão de CRA do Brasil. Então, e teve muita aderência, né? A gente acabou assim, ó, lá na EQI, que às vezes a gente fala pro investidor, o investidor acha que às vezes é só papinho, fala, não, mas vai ter para ser. Acabou em 3 horas o negócio. Foi surreal a demanda. Então hoje o investidor tem que olhar um pouquinho de pré-fixado, inflação sempre, né, no Tratado de Brasil, e bolsa também o cara tem que olhar. Tem algum setor que vocês preferem lá no BTG, Mansueto, da bolsa? Não, eu não acompanho muito a bolsa, a gente tem analistas que olham a bolsa, mas ações de banco esse ano performaram muito bem. BTG batendo recorde, Mansueto. O nosso caso também foi muito positivo. Mas tem várias ações muito boas. O Brasil tem companhias muito fortes. Tem companhias que muitas vezes sabem se proteger desse ciclo econômico. E, novamente, um cenário de taxa de juros muito alta pega todo mundo, ninguém escapa. Um pouco banco escapa, mas banco não gosta de juro alto também. Lá no BTG, quando o juro cai, abre a oportunidade de mercado de capitais e nós somos tradicionalmente um banco muito ativo em mercado de capitais. Então, acho que essa queda de juros, que começou esse ciclo de queda de juros, vai surgir boas oportunidades, tanto de papéis de renda fixa com a emissão de dívida privada, como também em renda variável. A gente já teve aí mais ou menos a partir de maio, junho, uma volta muito forte de operações de emissão de ações de empresas que já são de capital aberto, que a gente chama de follow-on.
E a gente notou uma demanda muito forte de fundos estrangeiros long only, que carregam a ação por muito tempo. Praticamente metade das operações que a gente fez, que a gente participou, a gente notou uma demanda muito forte desse tipo de fundo de investimento estrangeiro. Dos gringos vindo para o Brasil, trazendo dinheiro, comprando ação para carregar um... Exatamente, exatamente. Quando a gente conversa hoje com estrangeiros que atuam, que investem em mercados emergentes, eles mostram uma curiosidade muito grande, uma atenção especial com 2 países, Brasil e México. Então, tem esse negócio do México ter capturado um pouquinho do dinheiro que viria para o Brasil e tudo mais. E eu acho que o Esteves falou isso aí, que ele andou dando... Você deve ter ido junto com ele, pegou o jatinho lá, deu uma circulada na zona perto da fronteira dos Estados Unidos. É impressionante o número de galpões que tem surgido. O investidor hoje, é importante ele ainda diversificar. O Brasilzão é o mar. Por exemplo, o Barça não investe lá fora. Muita gente fala que é bom investir lá fora. Como hoje... É interessante, de fato, investir lá fora também, Mansueto? Então, no México? É como uma estratégia, não só México, mas, por exemplo, até Estados Unidos, país desenvolvido. A estratégia hoje de diversificação de carteira de qualquer investidor, se ele puder, a partir de um determinado tamanho, se ele quiser aplicar um pouco da sua carteira, olha, 10, 20, 30% lá fora, é algo saudável. Não é que você está apostando contra um país ou a favor de outro, não é isso. Está jogando a favor de você, né? É diversificação de risco, né? Então, assim, o Brasil tem oportunidade de investimento muito boas ainda em economia real, em infraestrutura e também em papéis, tá? Então, o Brasil tem excelentes investimentos, principalmente em renda fixa. O que você ganha aqui nesse país com juros não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Mas o que a gente deseja, o que a gente quer é que os juros caia para a gente ter um ambiente de investimento mais saudável e a gente vai ter a oportunidade de investir em outras coisas, como, por exemplo, no mercado de ações, em comprar, enfim, empresas de ações que eventualmente vão abrir seu capital. Então a gente tem que criar esse ambiente saudável para ter um investimento maior em economia real. E para a gente ter esse investimento maior em economia real, os juros têm que cair. Legal, e por isso vocês compraram nós também, né, Mansueto? Tem que ir zona, já abre o capital e você vai ficar mais rico, nós também, né, graças a Deus, né? Porque o BTG é um banco famoso por investir, igual você falou, na economia real, né? Era o maior banco de investimento da América Latina, ainda é, mas hoje ele está se tornando, já é o segundo maior banco, né, em volume de mercado, valor de mercado, mas está caminhando os próximos passos também, né? Como que está a visão do BTG interna para os crescimentos? Espera superar um dia o Itaú da vida? Como está essa caminhada também? Então, o BTG se preocupa com o crescimento de uma forma saudável e de uma forma diversificada. Como você falou, o BTG antes era visto como apenas um banco de investimento. Não é o caso mais. O BTG hoje, além de banco de investimento, tem um banco de varejo sem nenhuma agência bancária, o que é uma enorme vantagem do ponto de vista de custo. Tem os parceiros de investimento, como a EQI, que na verdade nós somos sócios também da EQI. Exato. E o BTG hoje também, ele tem uma área muito forte, por exemplo, de Special Situation, que não é muito comum em banco. Então o BTG tem uma área do banco que compra ativos estressados, uma área do banco que traz enorme rentabilidade para o banco. E o BTG também tem uma mesa de commodities e energia. Então, pouca gente sabe que o BTG talvez seja um dos maiores comercializadores de energia do Brasil. Talvez o terceiro ou quarto, e nós somos talvez o sexto maior comercializador de commodities no Brasil. Então o BTG tem uma mesa muito ativa de energia e commodities, de grãos. O BTG tem um departamento de operações especiais que compra ativos estressados, negocia precatórios. O BTG tem um banco de investimento, tem um banco de varejo e tem a tradicional operação de mesa. E além disso, está aumentando muito nossa operação de private wealth management. Então isso cresceu bastante. Então é um banco, quando a gente olha todas as áreas, é um banco que tem crescido muito, diversificado e com uma característica muito importante, que é fundamental. Não adianta crescer sem dar lucro. O lucro tem crescido, a nossa taxa de retorno, o nosso retorno no nosso patrimônio, no último balanço divulgado, que foi do segundo trimestre de 2023, foi um retorno de um pouco acima de 22%, nossa, que é muito bom. Jesus amado, tem que comprar, né, Mansueto? Fala pro Tanaka, investidor, comprar. BPAC 11, o negócio vai ser sócio do Mansueto, sócio do Esteves, de todo mundo, vai ter um pedacinho daqui ainda, né? Pode dar uma lapada no futuro. Mas, Mansueto, muito obrigado pelo papo, foi muito esclarecedor, é uma honra de fato ter você aqui. Eu que agradeço, obrigado. Foi incrível mesmo, topzera demais. Ó, você tá na rede social, Mansueto, ou não pode? O quê? Rede social, tá? Instagram, não, dancinha no TikTok, ó. O Twitter? Também não. Nada, foge essas coisas, né? Mas onde o pessoal te acha? Consegue acompanhar lá os seus relatórios? Consegue acompanhar o relatório no site do banco. Eventualmente eu dou entrevistas que saem. YouTube. Então, LinkedIn, tudo isso. Mas normalmente eu não sou muito ativo em rede social. Foge dessas coisas, é só B.O., né?
Então, muito obrigado. Esse foi o Mansueto. Mais um Faria Lima Show, o talk show do mercado financeiro. Siga aqui a gente nas redes sociais. Acompanhe o Mansueto lá no BTG. Abre a conta no EQI, que você tem relatório do Mansueto lá de graça pra vocês. Então é isso aí. Beijinho pra vocês. Obrigado.